Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos dar início ao nosso tema 4, que vai falar sobre os movimentos ondulatórios, as ondas sonoras e as ondas estacionárias. Então, se você é aluno da disciplina de Física 2 da Unifap, você já tem esse material, os slides de aula e também os exercícios complementares lá no SIGA-A, você pode acessar por lá. Se você está vendo pelo YouTube, não se preocupe que aqui na descrição eu vou deixar o link do DocSeed para você baixar esses slides e também os exercícios para ajudar na compreensão do conteúdo, beleza? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula, onde eu vou dar a definição de ondas, falar das características gerais das ondas e também explicar os tipos de ondas, as classificações e mostrar exemplos, ok? Bom, esse conteúdo ele foi montado utilizando os livros do Halliday, do Moisés Nussbaum e do Jürgen Friedman, todos o volume 2. Então, antes de começar, eu gostaria de pedir que você já dê um like no vídeo, já compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal se você não é inscrito também, para acompanhar todas as aulas que eu vou postar aqui. Beleza? Então vamos começar. Bem, pessoal, então eu gostaria de começar falando que esse tema, diferente dos outros, ele vai ter 3 aulas, certo? E não só 2 como eu vinha fazendo até então. Essa primeira aula de hoje eu vou falar sobre os tipos de onda e suas características. Na aula seguinte nós vamos falar sobre os aspectos matemáticos usados em ondulatória. A gente vai ver os gráficos, as equações, certo? Falar dos parâmetros que são utilizados também para definir as ondas. E por fim, a gente vai dedicar uma aula no final só para esclarecer os detalhes sobre as ondas sonoras e as ondas estacionárias. Bom, esse tema ele demorou para sair, ele foi um dos que mais deu trabalho, porque é um tema bem grande, né? De física 2, e também porque tem muita coisa nova na física, né? Muitos novos desenvolvimentos, descobertas recentes, por exemplo, o caso das ondas gravitacionais, né? Que foram aí em 2016, foram confirmadas experimentalmente, então tem muita coisa que os livros ainda não trazem. Então eu tive que pesquisar em muitos locais as classificações para poder montar aqui, beleza? Então vamos lá adiante. Sobre a aula de hoje, ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre as características gerais das ondas. Então a gente vai dar uma introdução definindo o que é uma onda e falar sobre aquelas características que são peculiares a todas elas, certo? Todas as ondas vão possuir certas características, é isso que a gente vai falar nessa parte 1. Na parte 2 a gente vai dividir os tipos de ondas. Então existem 3 modos de nós classificarmos as ondas e nós vamos ver cada um deles e como que funciona. E depois a parte 3, que é a maior parte dessa aula aqui, a gente vai falar dos exemplos de ondas, explicando cada um deles, definindo as suas características, tudo bem? Então é assim que vai funcionar. Vamos agora para a nossa parte 1, onde nós vamos dar uma introdução, definir e falar das características gerais das ondas. Gente, as ondas constituem um dos principais campos de estudo da física. Esse estudo das ondas ele começou a ser formalizado há mais de 400 anos, lá pelos anos 1600, 1700, e ele recebeu um grande avanço à medida que novas descobertas foram sendo feitas, né? Por exemplo, no campo do eletromagnetismo, quando a luz passou também a adentrar o universo das ondas. Depois, a mecânica quântica trouxe um caráter ondulatório da matéria. E hoje as ondas estão presentes em praticamente todos os campos de estudo da física, desde a mecânica, também a óptica, o eletromagnetismo, inclusive a termodinâmica também, quando a gente fala, por exemplo, da propagação do calor através de radiação, por exemplo, né? A área da física que estuda as ondas é chamada de ondulatória, beleza? Bom, para se ter uma ideia da importância das ondas no mundo moderno, basta considerar a indústria musical, como está mostrado aqui pelo slide, né? Todas as músicas que escutamos, todo mundo escuta música diariamente, né? A música é uma das formas de arte mais difundidas, né? Dificilmente
e a gente conhece uma pessoa que não gosta de algum tipo de música. E todas essas músicas são ondas, né? Envolve a produção de ondas pelos artistas e detecção dessas ondas pela plateia. Por exemplo, aqui na imagem acima, à sua direita, a gente observa aí um samba de rua, né? Uma música mais popular, e na imagem abaixo um concerto sinfônico, né? Uma música mais erudita, né? Mas todas elas só existem devido à existência das ondas, certo? Nesse caso, ondas sonoras. E o que vem a ser as ondas, certo, gente? Bom, vocês vão encontrar nos livros e nas videoaulas na internet muitas definições de ondas. Então a gente sabe que ondas é algo que se propaga, né? Então quando a gente pensa numa onda no mar ou quando a gente pensa numa onda numa corda, por exemplo, a gente sempre imagina a onda em movimento. Se ela estiver parada, não tem a onda, né? É como o vento. O vento só existe quando o ar se movimenta. A onda é do mesmo jeito, né? Assim como a luz também. Você não tem um fóton parado, né? O fóton sempre está se movendo com a velocidade c. Bom, no caso das ondas, a gente sabe que a onda ela é algo que existe durante uma propagação. Então, isso já é uma primeira característica. Mas o que é que se propaga, né? Bom, muitas vezes algumas definições dizem que é a propagação de um sinal, certo? Esse sinal seria algo que é produzido por algum objeto físico, né, que a gente chama de fonte, e ele viaja até um outro ponto do espaço, ok? Bom, aqui para o nosso contexto de Física 2, eu vou dar uma definição simples, né? Que é assim, as ondas são perturbações que se propagam no espaço e no tempo. Perturbações, pessoal, são pequenas variações do equilíbrio. Por exemplo, se você tem uma situação de equilíbrio aqui, imagina uma superfície de um lago parado, né? A água está ali tranquila, imóvel, aquela superfície plana, parecendo um espelho. E você vai lá e joga uma pedrinha, ou cai uma gota d'água de chuva, né? Ali vai existir uma onda que foi gerada pela perturbação, ou seja, pela uma pequena modificação do equilíbrio que aquela superfície da água sofreu. Beleza? Então a perturbação é essa pequena saída, né, da situação de equilíbrio ali momentânea. E essa perturbação, quando ela se propaga, gera a onda. Então, repetindo, as ondas são perturbações que se propagam no espaço e no tempo também, ok? E por que é importante estudar os fenômenos ondulatórios? Eu já falei. Além deles estarem muito presentes no nosso cotidiano, eles auxiliam a entender vários outros fenômenos físicos. Ok? Vamos adiante. Vamos agora explorar um pouco mais essa definição de ondas que eu acabei de dar para vocês. Então eu disse que ondas são perturbações que se propagam no espaço e no tempo. Você poderia modificar essa frase e dizer que a onda é a propagação de uma perturbação no espaço e no tempo. Também está correto, certo? A ideia é essa. Você pode formalizar essa frase, né? Construir essa frase de uma maneira diferente, mas a ideia é justamente essa. Para a gente entender do que se trata essa perturbação, vamos usar o exemplo de uma onda numa corda. Então, aqui nessa figura à esquerda, a gente observa uma corda esticada, aonde uma extremidade está fixa numa parede, certo? Está pregada ou está amarrado através de um nó. E na outra extremidade você tem a mão de uma pessoa, ok? Imagina uma situação onde essa corda está na horizontal. Então a pessoa ela dá um pequeno movimento de vai e vem para cima e para baixo, que está mostrado pela setinha azul na figura de cima. Quando ela faz isso, ela gera uma perturbação. Então aquela posição de equilíbrio, imagina que é o y igual a zero, né? Ou seja, a corda está na horizontal, ela sofre um deslocamento para cima e depois para baixo, certo? Isso gera uma perturbação que ocorre num intervalo de tempo ΔT bem pequeno. O que se observa experimentalmente, se você pode fazer isso na sua casa, você vai ver que vai acontecer uma propagação de um deslocamento ao longo da corda. Essa propagação desse deslocamento é o que a gente chama de pulso. Então, uma única perturbação ali naquele meio, nesse caso é a corda, meio material, vai gerar um pulso, certo? Se você percebe
Se você gera vários pulsos, um atrás do outro, em sequência, com um período bem definido, você tem uma onda. Então, na figura de baixo, por exemplo, a gente observa aí uma sucessão periódica de pulsos. E isso é nada mais, nada menos do que a onda. Okay? Então, a onda ela é uma sucessão periódica de pulsos. Agora vamos falar, para começo de conversa, sobre as características gerais das ondas. Gente, quando eu falo gerais, é gerais mesmo. Estou falando que todas as ondas, elas vão seguir essas características aqui, ok? Independente do tipo da onda que seja. Então, mais à frente a gente vai diferenciar vários tipos de ondas, né? Mas elas sempre vão obedecer essas características aqui, certo? Tem uma exceção que eu vou comentar daqui a pouco, mas vamos entender primeiro aqui as características gerais, depois a gente fala das exceções. Então, a primeira é que as ondas são geradas por fontes, certo? Essas fontes são alguma coisa que gerou a onda. Lembra que eu falei que a onda ela é a propagação de uma perturbação no espaço e no tempo? Então, existe algum agente externo que atua naquele meio e gera perturbação, né? No caso da onda numa corda que a gente viu lá no início, essa perturbação foi gerada pela mão de uma pessoa que foi lá e produziu o pulso na corda. Okay? Já, por exemplo, se a gente considerar essa imagem aqui à esquerda, a gente está tratando aqui de uma onda sonora, certo? E a fonte aqui de ondas sonoras é o próprio alto-falante. Okay? Então, o alto-falante ele tem uma película que oscila aqui para frente e para trás, né? Numa frequência que é dado pela corrente elétrica que chega aqui nele. E essa vibração da película ela gera uma perturbação no ar que está aqui imediatamente em contato. Então ele vai empurrar para frente e para trás esse ar e vai gerar aqui uma série de rarefações e depois de compressões. E isso é justamente os pulsos sucessivos que vão dar origem àquela onda. Então sempre vai existir uma fonte, ok? No caso de uma onda eletromagnética, por exemplo, a fonte são partículas carregadas ali. No caso de uma onda gravitacional, a gente tem os planetas e as estrelas que são quem gera a atração gravitacional e assim vai, né? Na superfície de um lago, você precisa, por exemplo, que uma gota d'água caia na superfície ou uma pedra e perturbe aquela situação de equilíbrio ali onde a superfície da água estava inicialmente. Então sempre vai existir uma fonte que é quem gerou a perturbação, beleza? Outra característica é que as ondas são fenômenos periódicos. Fenômenos periódicos são aqueles que se repetem no tempo, né? De uma forma regular. Então a gente já estudou lá no tema 3 os movimentos periódicos. Vocês vão lembrar que a gente falou sobre o movimento harmônico simples, a gente falou também sobre pêndulos, né, sobre diferentes tipos de osciladores. Aquilo ali são estudos que geraram algumas equações e algumas grandezas, como frequência e período, que a gente também vai utilizar aqui. Então, as equações que tratam das ondas, que a gente vai ver na segunda aula, elas são muito parecidas com as equações que a gente já estudou lá no caso dos osciladores. Beleza? Ondas não transportam matéria, apenas transportam energia, ok? Essa aqui é uma terceira característica das ondas muito importante que a gente tem que lembrar, né? A onda não transporta matéria e sim transporta somente energia, beleza? Bom, vocês vão ficar curiosos, mas como é que pode, por exemplo, uma onda do mar ser surfada já que ela não transporta matéria? Bom, o caso das ondas do mar a gente vai tratar mais à frente e a gente vai verificar que, na verdade, quando a onda chega na costa ali, ela sofre uma quebra, né? E esse quebramento das ondas do mar é que faz com que aconteça, na verdade, um escoamento do fluido e ali já não é mais uma onda, certo? Ela é onda até antes de chegar na costa. E quando chega, ela já deixou de ser fisicamente uma onda. Apesar de que popularmente a gente chama de onda também. Ok? Mas isso é uma coisa que eu vou explicar lá mais adiante. Mas aqui, como a gente está tratando das características gerais, eu deixo logo aqui a mensagem, né, que as ondas não transportam matéria, apenas energia. Só para não deixar passar aqui, a figura da direita, eu estou
explicando aqui a questão da periodicidade das ondas, né? Então vocês observam que após passar um certo tempo, né, que eu estou circulando aqui, como por exemplo esse período de t igual a 8 segundos, um ponto aqui ele volta a estar na mesma posição, né, que ele estava anteriormente. Se eu pegar um ponto mais à frente, eu vou observar que passado o mesmo tempo ele vai voltar para a mesma posição que ele estava anteriormente. Então isso é o que denota o caráter periódico de uma onda, certo? Todas as ondas elas vão obedecer essa periodicidade. Então vimos aí 3 características, né? Ondas são geradas por fontes, são fenômenos periódicos, não transportam matéria e sim energia. Existe uma 4ª característica, quando eu fiz o slide aqui eu acabei não colocando, mas eu vou escrever aqui para vocês, que diz assim, ó, as ondas elas se propagam com velocidade fixa, né, em um certo meio material. Então, por exemplo, se você fixar um meio, digamos, um som se propagando no ar, como é o caso aqui do exemplo que eu mostrei nessa primeira figura, né? No ar, o som ele tem velocidade sempre constante. E nesse caso aqui, a velocidade do som no ar, você já aprendeu lá no seu ensino médio, é de 340 metros por segundo, certo? Se você pegar, por exemplo, a luz se propagando no vácuo, ela vai se propagar sempre com uma velocidade constante também. A velocidade da luz a gente considera c. Uma onda se propagando numa corda, ela vai se propagar com uma velocidade fixa também, que é dada pelas características da corda. Okay? Então, as ondas elas são movimentos uniformes, certo? Porque você tem aí uma velocidade fixa de propagação. Okay? Eu vou até escrever isso aqui, de propagação. Okay? Agora vamos falar daquela exceção que eu disse a princípio que existia no caso das ondas. Bom, a exceção são ondas de matéria. Daqui a pouco eu vou mostrar os tipos, né, de ondas. E essas ondas de matéria, elas são exceções porque nesse caso aqui não vai existir necessariamente fontes, né? Não há fontes exatamente, né? Já que a gente está tratando de ondas de probabilidade, não se preocupem que eu vou explicar tudo isso mais adiante. E também nesse caso aqui há transporte de matéria, ok? Então vai existir transporte de matéria no caso de uma onda de matéria. Eu vou falar disso mais adiante, mas eu estou colocando aqui já só para você saber. Beleza? Então vamos passar à frente agora. Vamos entrar agora na parte 2, que vai falar sobre os tipos e as classificações de ondas, certo? Vamos lá. Já para iniciar a discussão, eu gostaria de começar dizendo que existem 3 maneiras pelos quais nós podemos classificar as ondas, certo? Então, quando alguém te perguntar assim, quantos tipos de onda existe? Você tem que primeiro dizer, beleza, mas tipo em relação ao quê? Quanto a qual critério, certo? O primeiro critério que nós vamos falar aqui é quanto à natureza da onda, ou seja, o que gerou essa onda e do que ela é formada, certo? Então, o primeiro critério é os tipos de ondas quanto à sua natureza. O segundo critério é o tipo de onda quanto à direção da vibração. Então, a fonte, quando ela gera o pulso, ela vibra, ela oscila numa certa direção. Essa direção ela pode ser diferente ou igual à direção de propagação da onda, certo? Então, essa aí já é um segundo critério, a direção de vibração, ou seja, beleza? E o terceiro critério, que a gente vai ver também adiante, é a direção de propagação, se a onda se propaga só numa direção ou em mais direções, beleza? Então, gravem essa informação, existem 3 maneiras pelos quais podemos classificar as ondas. Bom, nesse slide aqui nós vamos ver a primeira delas, certo? Que é justamente o tipo de onda quanto à sua natureza, certo? Então, considerando a natureza da onda, ou seja, de onde ela foi gerada e do que ela é formada, certo? Então, aí a gente tem a natureza da onda. Bom, existem 3 principais tipos, que eu chamei aqui de A, B e C. O primeiro, na verdade, e talvez o mais fácil da gente observar no nosso dia a dia, porque são
ondas que a gente lida com elas na nossa escala macroscópica, né, são as ondas mecânicas. Elas recebem esse nome porque são ondas que acontecem nos meios mecânicos, ou seja, nos meios materiais. Você observa um objeto se movendo ali. Nesse caso pode ser o ar, a água, um solo, uma película, ok? Uma corda, uma mola. Então você vai ter aí ondas mecânicas. Esse é o primeiro tipo, a gente vai falar bastante sobre ele. O segundo tipo de ondas, que eu chamei aqui de B, são as ondas eletromagnéticas. Então essas ondas já é mais difícil da gente perceber a existência delas diretamente, porque já não tem um objeto ali, por exemplo, uma corda oscilando, né? Uma mola oscilando, ou a superfície de uma água. Não. Você vai ter ali campos elétricos e magnéticos que não são percebidos diretamente pelo nosso olho e pelo nosso ouvido, né? Pelo nosso tato, mas a gente percebe os efeitos dele. Os efeitos dele na luz, no som, através das correntes elétricas, por exemplo, né? Então, apesar de elas não serem tão perceptíveis de modo imediato, elas são muito utilizadas e muito presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o Wi-Fi que você está usando para assistir essa aula no YouTube, ou, por exemplo, a corrente elétrica, a onda eletromagnética que gerou a transmissão do seu sinal de TV, do seu sinal do celular, ok? Então, todas essas ondas eletromagnéticas são também esse segundo tipo aqui que a gente está falando. As ondas gravitacionais, essa aqui você não encontra em muitos livros, né? Porque os livros eles seguem ainda uma classificação tradicional, um pouco mais antiga. As ondas gravitacionais elas já são previstas pela teoria há muito tempo, né? Einstein previu a existência de ondas gravitacionais lá em 1916, e aí justamente no ano de 2016, 100 anos depois, elas foram confirmadas experimentalmente. Foi feita a primeira observação de ondas gravitacionais na prática, né, através de um experimento que ficou muito famoso, Projeto LIGO, né, que usou lá alguns interferômetros gigantescos, né, do tamanho de um bairro, de uma cidade, para poder detectar essas ondas gravitacionais. Bom, mas do que elas são feitas? Ondas gravitacionais são feitas da própria atração gravitacional de um planeta, ou de uma estrela, nesse caso aqui, né? Se você tiver duas estrelas, por exemplo, nessa foto aqui orbitando uma a outra, né? Você tem a geração de ondas gravitacionais, ok? Significa que se eu botar um planeta aqui próximo, ele vai perceber uma mudança periódica na atração gravitacional dessa estrela, certo? É isso que acontece aqui. Claro que a gente vai explicar um pouco melhor mais adiante, mas é só para mostrar para você que é um outro tipo de ondas também. Bom, existe ainda um quarto tipo que eu coloquei aqui entre aspas, né? Porque ele recebeu esse nome de ondas de matéria devido apresentar alguns comportamentos semelhantes ao das ondas. Por exemplo, alguns fenômenos ondulatórios, que a gente também vai estudar mais adiante, de interferência e difração. Mas eles têm algumas peculiaridades. No slide anterior eu falei, por exemplo, que as ondas de matéria, por se tratar de ondas probabilísticas, né, elas não são geradas por fontes e elas também não transportam somente energia, mas pode existir também transporte de matéria nesse caso aqui. Mesmo assim, a gente classifica também elas como um quarto tipo de ondas, e aí eu coloquei aqui a letra D, então, para falar dessas ondas de matéria. Mas o que são exatamente essas ondas de matéria? Bom, se você pegar uma partícula subatômica, como um elétron, por exemplo, ou um feixe de elétrons, né, você vai perceber ali na escala subatômica, na escala nano, né, ou a escala de angstroms, 1/1000º de um metro, alguns fenômenos ondulatórios. Aqui a gente tem uma imagem que representa aí o chamado chapéu de Schrödinger. Esse chapéu de Schrödinger é um padrão ondulatório gerado ali por algumas ondas de matérias quando ela atinge um determinado material. Beleza? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas só para você já saber quanto à natureza das ondas existem esses quatro tipos, ok? Vamos adiante. Bom, vamos falar agora da segunda maneira pela qual podemos classificar
as ondas. Essa maneira é quanto à direção de vibração. Vibração de quem? Vibração da fonte, ok? Porém, pessoal, a onda segue vibrando durante a sua propagação na mesma direção em que a fonte esteve vibrando. Então, tanto faz você falar a vibração da fonte ou da própria onda, certo? Mas a rigor seria a vibração da fonte, tá bom? Mas também essa forma de classificação ela pode ser chamada de classificação quanto à forma da onda. Porque essa direção de vibração ela vai modificar a aparência da onda aqui quando a gente representa ela graficamente. Bom, existem dois tipos, ok, de ondas de acordo com a sua direção de vibração. Se a direção de vibração ela acontece na perpendicular da direção de propagação, a gente tem o que se chama de onda transversal. Então, nesse exemplo aqui da figura à esquerda, a gente tem a vibração acontecendo na vertical e a propagação da onda na horizontal para a direita. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma onda que acontece com a vibração na perpendicular da propagação. Beleza? O segundo tipo, o que a gente chama de ondas longitudinais, são aquelas ondas em que a direção de vibração é paralela à direção de propagação da onda. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, partículas de ar, onde existe uma onda de pressão aqui atuando sobre ele. Pode ser, inclusive, uma onda sonora, beleza? Então, existe uma parte do ar que está mais comprimida e existe uma parte do ar que está mais rarefeita. E isso se repete periodicamente aqui. Nesse caso, quando a direção de vibração é paralela à direção de propagação, a gente tem uma onda longitudinal. Beleza? Vamos ver alguns exemplos agora desses dois tipos de ondas. Bem, no caso das ondas transversais, existem várias, né? Por exemplo, um tipo de onda mecânica que é transversal são as ondas numa corda, que a gente pode ver aqui na primeira figura. Beleza? E um exemplo de onda eletromagnética é a luz. Na verdade, pessoal, todas as ondas eletromagnéticas elas são sempre transversais, beleza? Nesse caso aqui, a gente tem a luz branca sendo decomposta por um prisma, né, nas diferentes cores do arco-íris. É um experimento muito famoso, prisma de Newton, onde ele ilustra aqui a passagem desse tipo de onda eletromagnética que é a luz. Okay? E elas são transversais. Ondas longitudinais podem ser também mecânicas, né? Por exemplo, as ondas sonoras, que está ilustrada aqui na primeira figura, e as ondas numa mola. Um tipo de onda que pode acontecer numa mola é a onda longitudinal. Outro exemplo também de onda longitudinal são as ondas gravitacionais, que a gente vai tratar delas a seguir. Vamos fazer um resuminho aqui então? Vamos lá. Ondas mecânicas, elas são transversais ou longitudinais? Bom, elas podem ser transversais, né? A gente viu lá a onda numa corda, por exemplo, ou pode ser longitudinal, por exemplo, o som, né? Então, ondas mecânicas existem dos dois tipos, transversal e longitudinal. Uma onda eletromagnética, professor, ela é transversal ou longitudinal? Galera, ondas eletromagnéticas são sempre transversais, beleza? Você não pode errar isso aí, tá? Por exemplo, a luz, os raios-x, os raios gama, enfim, o infravermelho, ultravioleta. A gente vai falar disso mais adiante. E as ondas gravitacionais? Bom, as ondas gravitacionais também você não tem como errar, elas são sempre longitudinais, tá bom? Ondas gravitacionais são sempre longitudinais. Não existe ondas gravitacionais transversais. E as ondas de matéria? Bom, as ondas de matéria elas são um caso especial, que elas não são nem longitudinais e nem transversais, porque as ondas de matéria ela não tem uma fonte vibrando. Então, se ela não tem uma fonte vibrando, eu lembro que eu falei que a onda ela sempre continua vibrando na mesma direção que a fonte estava vibrando. Se não tem fonte, não tem como ter direção de vibração, beleza? O que você vai ter aí são oscilações nas probabilidades, né, de uma partícula estar em um determinado meio. Não se preocupem que mais à frente a gente vai falar só das ondas de matéria. Beleza? Então, gravem aí essa tabelinha aqui, resumo sobre a direção de vibração ou forma da onda. E agora nós chegamos ao terceiro tipo de classificação das ondas,
Esse terceiro tipo é quanto à direção agora de propagação, ou as direções de propagação, certo? A questão toda é a gente saber se a onda se propaga apenas numa direção ou em várias, tá bom? Você também pode dizer que esse tipo de classificação aqui, ele se dá quanto à dimensão ou às dimensões da onda, né? Então existem três tipos. Já que a gente só consegue perceber através dos nossos sentidos três dimensões, certo? Que são aí a largura, o comprimento e a altura, né? Ou profundidade. Então vão existir ondas que se propagam só numa direção, são chamadas ondas unidimensionais. Existem ondas que se propagam em duas dimensões, são as ondas bidimensionais, no caso uma superfície, né, um plano aqui. E existem ondas que se propagam nas três dimensões, ou seja, para cima, para os lados, para trás, para o fundo, né, para frente. Essas ondas são chamadas de tridimensionais. Bom, alguns exemplos de ondas unidimensionais são as ondas numa mola, por exemplo, certo? E os lasers também são um tipo de onda unidimensional, né? Essa figura aqui, ela está representando a onda numa corda, certo? Então, a onda numa corda é uma onda transversal e se propaga só numa direção. No caso B, as ondas bidimensionais, essa foto aqui está ilustrando as ondas na superfície de uma água, certo? Pode ser um lago de águas tranquilas ou a água que você colocou aí num recipiente, uma bacia ou algum tipo de tigela grande, ok? Você deixa ela tranquila lá, se você faz uma perturbação, você vai observar ondas se propagando na superfície. Quando eu falo em superfície, pessoal, você pode botar ali coordenadas x e y, então você tem duas dimensões. Outros exemplos são as ondas numa película ou num filme, com as ondas que acontecem, por exemplo, num tambor ou num alto-falante. Beleza? E as ondas tridimensionais? Bom, aqui no caso da foto a gente tem as ondas eletromagnéticas. A gente já falou que elas são sempre transversais, né? E agora a gente dá uma outra característica delas, que elas são tridimensionais. Então as ondas eletromagnéticas elas se propagam em todas as três direções. Outros exemplos de ondas tridimensionais são as ondas sonoras, as ondas gravitacionais e as ondas de matéria. Então, galera, nessa primeira meia hora de aula, a gente falou de todas as características gerais das ondas. Demos a definição, explicamos os tipos e demos os exemplos. Beleza? Agora eu vou falar de cada um desses tipos especificamente, para a gente conhecer um pouco mais das características dessas maneiras de você perceber as ondas aí no seu cotidiano. Vamos iniciar falando sobre as ondas mecânicas. As ondas mecânicas foi o primeiro tipo de ondas que eu comentei a princípio com vocês, né? E as ondas mecânicas, elas têm esse nome porque elas só podem existir em meios materiais, como a água, o ar e as rochas, e são governadas pelas leis de Newton, ou seja, as leis de Newton da mecânica, ok? Daí o nome ondas mecânicas. Olha, isso aqui é uma qualidade interessante das ondas mecânicas. Elas só podem existir em meios materiais. Então você não vai observar ondas mecânicas no vácuo, por exemplo. Você precisa que elas estejam na água, por exemplo, como as ondas do mar, que estão ilustradas aqui nessa figura à direita. No ar, como por exemplo o som, né, que você observa aqui representado pelas ondas sonoras nessa figura abaixo. Ou nas rochas, como por exemplo as ondas sísmicas, que eu vou falar mais adiante, e também o som. Né? O som também pode se propagar em qualquer um desses três meios. Okay? Em alguns filmes, por exemplo, como os filmes da saga Star Wars, né, que é bem famosa, você vai perceber uma coisa curiosa. Quando as naves estão em guerra no espaço, você percebe claramente o barulho das explosões e dos lasers, né, sendo emitidos. Bom, aquilo ali fisicamente está equivocado, né? Porque você não tem som se propagando no espaço, já que o espaço ele é um ambiente onde não existe atmosfera, não existe ar, então não teria um meio material
que pudesse permitir a propagação de ondas sonoras. Já no filme Gravidade, se vocês observarem, toda vez que acontece uma cena no espaço, é uma cena onde não tem som. Então ali nesse filme você tem uma descrição fisicamente um pouco mais correta desse fenômeno envolvendo as ondas sonoras e o fato delas não se propagarem no vácuo. As ondas mecânicas, elas são as mais conhecidas. Quando eu falo isso, eu quero dizer que elas são mais fáceis de nós percebermos no nosso cotidiano, porque em geral são ondas macroscópicas, né? Você visualiza o formato das ondas no mar ou numa corda, por exemplo. E elas podem impactar o seu sentido diretamente, como por exemplo o som que atinge os nossos ouvidos. E elas são, por exemplo, as ondas do mar, as ondas sonoras, as ondas sísmicas, eu já coloquei aqui. Um caso curioso sobre o som, por exemplo, é que ele se propaga com maior velocidade nos meios mais densos. Então, se você tiver o som se propagando em 3 meios, por exemplo, o ar, a água e um meio sólido. Nessa figura aqui, por exemplo, está representado o granito. Aonde a velocidade do som vai ser maior? Vai ser muito maior no granito, certo? Na água ela vai ter uma velocidade média e no ar ela vai ter uma velocidade muito mais baixa, né? Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver um som se propagando no chão e aqui no ar, o do chão se propaga mais rápido? É isso mesmo, você está correto, certo? Olha, alguns indígenas, eles usavam uma tática para saber quando os inimigos estavam se aproximando, né? A tática que eles utilizavam é de encostar os ouvidos no chão. Então, se você encostar o ouvido no chão, você vai conseguir ouvir os sons que estão se propagando ali pelo meio sólido. E você consegue ouvir mais claramente esse som do que simplesmente o som aqui no ar para um objeto a uma certa distância. Agora vamos dar um exemplo de uma onda mecânica transversal. O exemplo que nós vamos estudar aqui é o exemplo de uma onda numa corda. A gente já falou desse exemplo, né? Uma onda numa corda, ela acontece quando damos uma sacudidela na ponta de uma corda esticada. O que significa isso, né? Essa palavra curiosa? Significa que você realizou uma perturbação na corda e vai gerar um pulso que vai se propagar ao longo da mesma. Essa distorção, ou seja, essa forma do pulso vai viajar, né, com uma velocidade v, e se você repetir esse movimento continuamente para cima e para baixo, executando um MHS, né, um MHS aqui, ó, movimento harmônico simples, você vai observar que uma onda contínua vai se propagar ao longo da corda. E o curioso dessa onda é que ela vai possuir a mesma frequência em Hertz que a sua mão está oscilando aqui em MHz. Então, a frequência da onda ela vai ser igual à frequência da fonte. Nesse caso aqui, quem é a fonte? A fonte é a pessoa que está ocasionando as oscilações. Beleza? Como o movimento da mão é uma função senoidal do tempo, lembre que na descrição do MHS, que a gente estudou lá no tema 3, a gente usava funções seno e cosseno para descrever o movimento. Então a onda também vai ter forma senoidal, beleza? Então uma onda em uma corda, ela é uma onda mecânica, ela é uma onda transversal, ok? E ela vai ser uma onda unidimensional. Por que isso? Porque ela vai se propagar apenas em uma dimensão aqui, nesse caso representado pela direção x. Beleza? Vamos adiante. Analisaremos agora um exemplo de uma onda mecânica longitudinal. E qual é o exemplo que nós vamos dar? Uma onda sonora. Beleza? Uma onda sonora ela pode ser produzida em um laboratório usando um tubo sonoro em um êmbolo, né?
Então, se você tem um êmbolo em um tubo de ar, por exemplo, é um experimento que a gente rotineiramente faz aqui no Laboratório de Física da UEAP, onde eu estou gravando esse vídeo, você pode utilizar um tubo e deslocar um êmbolo aqui, ó, na figura de baixo à esquerda, realizando um pulso sonoro. Então você move ele para a direita e depois para a esquerda bruscamente, ou seja, num intervalo curto, você vai promover aqui uma pressão no ar que está imediatamente vizinho ao êmbolo e esse pulso vai se propagar. Você pode repetir esse movimento em um movimento harmônico simples novamente, né? E você vai observar a propagação de uma onda aqui com velocidade v, nesse caso da figura orientado para a direita. Bom, as ondas sonoras, elas são ondas mecânicas, elas são ondas longitudinais, como já falei, e elas são, nesse caso do tubo aqui, elas são unidimensionais, mas as ondas sonoras no geral, elas são tridimensionais, certo? Então aqui você tem as características das ondas sonoras. Por que no tubo eu disse que elas são unidimensionais? Porque a dimensão do tubo, aqui a área de seção transversal do tubo, ela é pequena em comparação com essa outra dimensão aqui do comprimento. Então a única dimensão que vai importar, na verdade, é essa aqui da horizontal, que eu posso convenientemente chamar de eixo X. Ok? Olha, uma outra coisa importante que eu quero mencionar aqui com vocês é o espectro sonoro. O que vem a ser o espectro sonoro? O espectro sonoro é uma representação dos diferentes tipos de som em função da frequência. Então, a frequência é o número de oscilações num determinado tempo que aquela onda vai sofrer, ok? O ouvido humano, ele percebe frequências sonoras no intervalo de 20 a 20 mil Hz. Em algumas referências vocês vão encontrar aqui, em vez de 20, 16, tá bom? Mas é em torno de 20. Bom, esse som que está nesse intervalo, com frequências aqui nesse intervalo, ele é chamado de som audível pelo ouvido humano. E você consegue perceber esse som aqui. As frequências mais baixas vão te dar um som grave. E as frequências mais altas vão te dar um som agudo. Ok? E essa qualidade do som ser mais grave ou mais agudo é o que a gente chama de altura do som. Então observa, a altura do som ela está relacionada com a frequência e não com o volume do som, ok? Um som mais alto, ele é um som que tem maior frequência. E um som mais baixo, ele é um som mais grave, isto é, um som que tem menor frequência, tá bom? Não é a questão do volume. O volume está relacionado com a intensidade sonora e o nível sonoro, que são coisas que nós vamos tratar lá na nossa aula 3. Abaixo da frequência de 20 Hz, os sons eles não são audíveis por nós. Existem alguns animais que conseguem escutar esses sons, como, por exemplo, os cães e os gatos, né? Algumas frequências daqui, na verdade, não todas, né? Esses sons são chamados de infrassons, ok? Já acima dos 20 mil Hz, o som também é inaudível pelos seres humanos, porém existem alguns animais, como os golfinhos e os morcegos, que eles conseguem não só emitir, como captar sons acima dessa frequência, e inclusive eles usam isso para a ecolocalização, que é um mecanismo pelo qual esses animais conseguem se localizar em ambientes sem muita luz, por exemplo, o fundo do mar ou o interior de cavernas, né? Os ultrassons eles também são muito usados na elaboração de imagens computadorizadas, usado nos exames de ultrassonografia. Por exemplo, quando uma mulher quer determinar o sexo de um bebê que ela está esperando, por exemplo, né? Você faz uma imagem de ultrassom. São sons que estão sendo utilizados ali, ok? Então,
Essas são as ondas sonoras. Outro exemplo de onda mecânica. Agora nós vamos falar sobre as ondas que acontecem numa mola. Bom, as ondas numa mola, gente, elas podem ser tanto transversais quanto longitudinais. As duas são possíveis. Como é que você pode produzir ondas transversais ou longitudinais numa mola? Se você tiver uma mola grande e você prender a extremidade dela, por exemplo, na figura aqui, essa extremidade da direita, você prende numa parede ou num gancho e você segura a extremidade do lado esquerdo, você pode oscilar a sua mão perpendicularmente à direção que a mola está esticada e você vai visualizar o acontecimento de ondas transversais se propagando aqui em uma única dimensão, que é justamente a direção em que a mola está esticada. Eu vou chamar isso aqui de eixo X por conveniência, já que está na horizontal. Mas você também pode produzir ondas numa mola se você comprimir uma pequena porção de anéis aqui no começo da mola. Você comprime ele utilizando, por exemplo, 2 dedos em forma de pinça, o seu polegar e o seu indicador, e depois você solta esses anéis. Quando você fizer isso, você vai observar que esses elos que foram comprimidos, eles vão se afastar, mas eles vão comprimir os elos vizinhos e isso vai se repetir e você vai perceber uma propagação de compressão e rarefação aqui ao longo de toda a mola. Nesse caso, você fez uma onda longitudinal, onde a vibração e a propagação acontecem na mesma direção. Em resumo, então, as ondas numa mola são mecânicas, elas podem ser transversais ou longitudinais e elas são unidimensionais, já que a mola está esticada aqui apenas em uma dimensão. Agora sim, nós vamos tratar do caso das ondas do mar. Esse caso é muito interessante e ele também pode ser confuso se você não analisar ele com cuidado, certo? Bom, na realidade, as ondas do mar, elas não são aquelas ondas que aparecem nas fotografias, certo? Por exemplo, essas ondas que vocês estão visualizando aqui, ó, com esse formato, são como a gente popularmente chama as ondas do mar. Mas, na verdade, as ondas, fisicamente falando, elas acontecem bem antes da água chegar até a costa. Eu vou fazer um desenhinho aqui acima só para a gente ilustrar essa situação. Então, imaginem que você tem, primeiramente, ó, uma região de águas mais profundas, afastadas da costa. Digamos que a praia está aqui e você tem a água colocada aqui, ó. Então você tem uma região mais profunda e você tem uma região mais rasa. O que acontece? Aqui você vai ter ondulações e no momento que essas ondulações chegam próximos da praia, elas vão quebrar e vão dar origem àquelas ondas que os surfistas tanto gostam, né? As ondas que são surfadas estão aqui. Bom, aqui na região mais profunda, você tem as ondas propriamente dita. E aqui na região mais rasa, você tem na realidade um fluxo de água, certo? Ou um escoamento. Então, quando a água chega aqui perto da praia, você vai ter, na verdade, água escoando, simplesmente. E ela vai ser melhor descrita pelas equações da mecânica dos fluidos, que foi o nosso segundo tema lá de Física 2. Para a gente estudar essa situação aqui utilizando os conhecimentos de ondulatória, a gente tem que considerar essa região aqui de águas mais profundas. Mas por que isso acontece? Porque a velocidade das ondas no mar, ela depende da profundidade. Então, as ondas são mais rápidas nas regiões mais profundas e mais lentas nas partes rasas. Então, o que vai acontecer? Quando as ondas elas estão viajando nas regiões profundas, elas estão com um certo espaçamento, ok? Mas na hora que elas chegam perto da costa, elas vão ficando mais lentas,
E aí o que acontece? Ó, por elas estarem mais lentas, algumas ondas vão começando a se comprimir, formando aqui uma espécie de engarrafamento de ondas. Como seria isso? Imagina uma estrada onde tem vários carros que eles estão viajando aqui a uma certa velocidade, ok? Se um carro da frente ele freia bruscamente, você vai observar que vai acontecer um engavetamento aqui. Os carros de trás, por estarem mais rápidos, eles vão acabar colidindo com esse da frente, ok? Então vai acontecer aqui uma colisão e eles vão se aproximar. E isso vai gerar, no momento que ele for colidido, essa onda de trás que colidir com a de trás, ele vai empurrar o veículo da frente, ok? Então você tem aqui um fenômeno parecido que acontece com as ondas. Esse fenômeno ele se chama quebramento, ok? E ele sempre vai se dar na direção perpendicular à praia. Ou seja, a onda vai andar na direção da praia, independente da direção que ela esteja viajando lá na região profunda do mar. Tudo isso acontece devido ao fenômeno da refração, ok? É a refração que direciona a parte que já quebrou da onda para a praia. Em resumo, as ondas mecânicas as ondas do mar são mecânicas, elas são bidimensionais porque a gente está considerando a superfície do mar, e faltou falar aqui que elas são mistas. Por quê? As ondas do mar, elas acontecem ao mesmo tempo na direção perpendicular à superfície, como também na direção paralela à superfície. Então elas são, na verdade, uma composição de ondas transversais e ondas longitudinais. Por isso elas são chamadas de ondas mistas, ok? Então esse aí foi a explicação sobre as ondas do mar. Vamos analisar agora um outro tipo de ondas mecânicas que são as chamadas ondas sísmicas. As ondas sísmicas, pessoal, são aquelas ondas que são provocadas por um sismo, isso é, um acontecimento no interior da Terra, certo? Por exemplo, um encontro ou um deslizamento de placas tectônicas. Pode ser também um impacto, digamos um meteoro caindo na superfície da Terra em alguma região. Ou uma explosão, por exemplo, certo? Alguma coisa que faça a Terra tremer. Nesse caso aqui, a gente está elencando quais são as fontes das ondas sísmicas. Bom, as ondas sísmicas são ondas mecânicas, já que elas acontecem no meio material, nesse caso aqui a Terra, né? E elas podem ser volúmicas ou superficiais. Esses nomes volúmicas e superficiais são os nomes pelos quais os sismólogos e os cientistas da área de geociências conhecem essas ondas. Mas nós aqui em física sabemos que, na verdade, as ondas volúmicas são as ondas tridimensionais e as ondas superficiais são as ondas bidimensionais, que a gente já falou anteriormente. Aqui nessa figura acima tem uma ilustração de como acontece uma onda sísmica comum, tá bom? Então, existe uma falha, que é um plano, né? Uma linha, aonde duas placas tectônicas, por exemplo, vão estar se encontrando. Ou, de repente, uma ruptura de uma placa, talvez. Ok? Enfim, mas existe essa falha, e nesse momento que acontece essa falha aqui, digamos que o acontecimento se dê num certo ponto aqui a uma determinada profundidade. Esse ponto ele é chamado de hipocentro. É onde o terremoto se forma, onde ele inicia, né? Mas acima da superfície, diretamente acima da superfície aqui, onde está localizado esse hipocentro, é o que a gente chama de epicentro. Então, quando você vê no jornal lá, o epicentro foi num determinado ponto do Oceano Atlântico, significa que ele é um ponto na superfície, mas abaixo dele, uma certa quantidade de metros, você tem a real origem do terremoto lá no hipocentro. Ok? Esse escarpe de falha que está colocado aqui, claro que esse nome está em espanhol porque foi da referência que eu usei aqui da Universidade da Costa Rica, tá bom?
mas na verdade ele é uma região aqui na superfície, onde a gente pode visualizar essa falha que eu comentei aqui, que ela está no interior da Terra, beleza? E justamente esse evento que acontece aqui, digamos, um deslocamento de placas, por exemplo, ele vai gerar uma perturbação, e essa perturbação ela vai se propagar nas 3 dimensões. Tudo bem? Quando ela se propaga nas 3 dimensões, você vai gerar essas frentes de onda, né? Frentes de onda, eu vou explicar o que é isso na nossa aula em seguida, mas imagina uma crista da onda, só que você está pegando toda uma superfície esférica aqui em torno do ponto central, tá bom? Então está representado aqui por esses círculos vermelhos. Então esses círculos vermelhos representam ondas se propagando em todas as direções. Quando elas chegam aqui na superfície, elas vão assumir um certo formato bidimensional, beleza? Agora vamos ver os outros tipos de ondas aqui. Os sismólogos, mais uma vez, eles classificam as ondas sísmicas em primárias e secundárias, dependendo da forma da onda. Quando você vai olhar mais atentamente, você vai poder dizer, na verdade, que essas ondas primárias e secundárias nada mais são do que as ondas longitudinais e transversais que a gente já estudou. Então, a situação A, que são as ondas primárias, elas estão representadas aqui ao lado. São ondas onde a vibração acontece na mesma direção de propagação. Observe que aqui tem umas listras pretas que representam uma certa compressão da massa de ar, de terra, melhor dizendo, não de ar, certo? Então essa massa de terra ela vai estar mais comprimida em determinados pontos e ela vai estar mais rarefeita nos intervalos entre esses pontos. Então isso aqui, na verdade, é um indicativo de uma onda longitudinal se propagando, certo? É isso aqui que os sismólogos chamam de onda primária. Já na situação B, que está ilustrada aqui abaixo, a gente tem a onda secundária. A onda secundária é uma onda transversal, pessoal. Então você vai ter a vibração acontecendo na direção perpendicular da velocidade de propagação, que aqui nessa figura está representado por essa setinha em azul. Okay? Então, facilmente você observa um perfil da onda aqui, okay? Que tem o formato de uma onda transversal. Okay? Então, isso aí são as características das ondas sísmicas. Beleza? Vamos passar adiante. Outro tipo de onda mecânica são aquelas que acontecem em filmes ou películas. Então, um filme ele é um tecido, né, ou um plástico, algum objeto, né, de 2 dimensões muito maiores do que uma terceira, e que ele está, por exemplo, esticado. Digamos aqui, nessa figura, a gente tem um tambor, né? Mas você pode entender isso como, por exemplo, também uma película de um alto-falante, tá bom? Então, ó, as ondas que acontecem em filmes e películas, elas são ondas mecânicas, porque elas precisam desse meio aqui, desse tecido ou desse plástico do filme, né, para se propagar. Elas são transversais, porque a oscilação do filme vai se dar sempre aqui, ó, na direção perpendicular à direção de propagação da onda, que é justamente a superfície, o plano no qual esse filme está contido, ok? E elas são bidimensionais. Por que bidimensionais? Porque elas se deslocam na superfície do filme. E se a gente fala em superfície, a gente fala em 2 dimensões. Por exemplo, as coordenadas x e y estão usadas aqui, né? Nesse caso aqui, como é um círculo, a gente poderia usar coordenadas polares, r e θ também para descrever melhor. Alguns exemplos de ondas desse tipo são as ondas que acontecem em tambores, como estão colocadas aqui no desenho ao lado, ou nos alto-falantes, né? No caso dos tambores, pessoal, a fonte de ondas são as percussões, né? Percussões são pequenas batidas
que você dá no tambor, ou com a sua mão ou com uma baqueta, certo? Então, quando você bate, você faz uma percussão no tambor. Essa percussão, na verdade, é uma perturbação que vai tirar da posição de equilíbrio ali momentaneamente aquela película. E quando ela vibrar, ela vai fazer vibrar o ar vizinho também. E aí esse ar vizinho que vibra é o que vai emitir o som. Já nos alto-falantes, a fonte de oscilações são as correntes elétricas, né? As correntes elétricas que vão afetar ali a película do alto-falante, dependendo, e a vibração vai acontecer de acordo com a modulação que a corrente está possuindo no momento que ela chega na película, certo? Então, o alto-falante, na verdade, ele é um dispositivo que converte sinais elétricos em som através de vibração de uma película. Então, quando maior ou menor a intensidade de uma corrente que chega até o alto-falante, ele vai fazer a amplitude e a frequência de vibração da película mudar, e isso vai produzir ondas sonoras com diferentes frequências e alturas, né? Okay. A altura que eu digo é, na verdade, diferentes amplitudes, melhor dizendo, tá bom? Que vai fazer aí o volume do som ser maior ou menor. Aqui ao lado temos a representação de 4 modos de vibração de um tambor circular. Eu destaquei aqui essa parte dos modos de vibração porque eles estão representados aqui, ó, nessas situações. Cada linha eu botei entre aspas porque na verdade são as figuras que estão aqui lado a lado, né? Representa um modo por meio de 2 instantâneos intervalados de meio período. O que significa isso? Significa que quando você percutiu aqui o tambor, vamos analisar essa primeira figura aqui acima. Figura 1. Então você percutiu e o tambor vibrou. Ele foi para baixo e para cima, aí você tirou uma foto dele aqui. Quando você tirou uma foto, isso aqui é um instantâneo, ok? Aí, antes dele completar uma oscilação completa, ou seja, antes dele retornar para a posição inicial, você bateu uma outra foto. Então você tem um instantâneo aqui ao lado, né? Que está aqui em 2, meio período após o primeiro. Então, na situação inicial, o centro do tambor estava na posição mais alta e depois o centro do tambor está numa posição mais baixa. Já aqui na linha de baixo, você tem aqui ó, a situação 3 e 4, você tem um outro perfil aqui da superfície do tambor, aonde você observa que existe uma ondulação diferente, né? Isso aqui é um outro modo de vibração. E novamente você tem aqui meio período entre um instantâneo e outro, representando de que modo essa superfície está vibrando. Na situação 3, na situação 5, melhor dizendo, você tem um outro perfil, novamente aqui uma outra vibração. E nas situações 7 e 8, você tem mais um perfil de vibração, onde agora o ponto central ele não sofre variações de amplitude, mas sim os pontos colocados aqui ao seu lado, né? Bom, já falamos bastante sobre as ondas mecânicas, demos muitos exemplos aí. Agora nós vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são um outro tipo, uma outra natureza de ondas. A fonte de ondas eletromagnéticas é uma carga que está vibrando, por exemplo, né? Se você tiver um elétron que está executando um movimento harmônico simples, ele vai, por estar acelerado, ele vai emitir, segundo as leis do eletromagnetismo, uma radiação. Ou se você tiver, por exemplo, esse elétron num movimento circular uniforme. Se você tiver um elétron circulando aqui com uma certa velocidade v, você também vai ter um elétron num movimento periódico, e como ele vai estar num movimento circular, ele vai ter uma aceleração centrípeta, e toda a carga acelerada, segundo as leis do eletromagnetismo, elas emitem radiação. Beleza? Então, a fonte de ondas eletromagnéticas é sempre uma carga elétrica acelerada. Tá? Tanto faz ser uma carga positiva
ou uma carga negativa. No caso do elétron, é uma partícula com uma carga elementar negativa. Bom, então você vai ter ali um dispositivo onde vai ter uma corrente, né, elétrica, que é nada mais do que um fluxo de elétrons que estão passando ali num certo ponto, e isso vai gerar ondas eletromagnéticas que vão ser propagadas aqui ao longo de todo o espaço. Do que são formadas as ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas elas são formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos mutuamente perpendiculares. Então, quando você oscila uma carga, isso aqui é a fonte, certo? Isso aqui é a fonte. Então, essa carga ela gera campos em volta de si mesma. Esses campos gerados por ela são um campo elétrico, que está representado por essas setas em vermelho, né? E também campo magnético, que está representado por essas setas em azul. E esses campos eles são oscilantes, mas eles não oscilam em qualquer direção. Eles oscilam de modo que o ângulo entre eles é sempre 90 graus. Por isso disse que esses campos são mutuamente perpendiculares. Mas eles não são só perpendiculares entre si, como eles também são perpendiculares à direção de propagação. Então, o campo elétrico ele faz 90 graus com a direção da velocidade, que nesse caso aqui não é representado por V, mas sim por C, que é a velocidade da luz, tá? E o campo magnético ele também é perpendicular à direção de propagação. Então, todos os três, campo elétrico, campo magnético e velocidade, eles vão ser mutuamente perpendiculares, tá bom? As ondas eletromagnéticas são sempre transversais e uma curiosidade sobre elas, diferente das ondas mecânicas, é que elas podem sim se propagar no vácuo. Então é por isso que a luz das estrelas chega até nós. Mesmo o espaço entre as estrelas e os planetas e os outros corpos celestes seja desprovido de qualquer atmosfera, por exemplo, mesmo assim a luz, por ser uma radiação eletromagnética, consegue chegar até nós e transportar aí energia, né? Na forma de calor, por exemplo, e também de luminosidade. Beleza? E as ondas eletromagnéticas, em geral, são tridimensionais. Então, as ondas eletromagnéticas se propagam nas três direções do espaço. Com qual velocidade uma onda eletromagnética se propaga no vácuo? A velocidade de uma onda eletromagnética qualquer no vácuo, seja ela um raio X, um raio gama, a luz visível, ultravioleta, infravermelho e etc., ela sempre vai ser a velocidade da luz, que é 299.792.458 metros por segundo, certo? Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Já se a luz ou qualquer outra onda eletromagnética adentra um meio material, ela vai sofrer uma mudança na velocidade. E a velocidade dela vai ser um pouco menor do que ela teria no vácuo, tá bom? A propriedade do meio material que faz com que a velocidade de propagação de uma onda mude, quando ela sai do vácuo e entra nesse meio, essa propriedade se chama índice de refração. Mas isso é um assunto que a gente vai ver lá em Física 3. Tá legal? Bem, continuando a falar sobre ondas eletromagnéticas, agora nós vamos dar alguns exemplos, né, dessas ondas eletromagnéticas. Elas não são tão fáceis de você visualizar diretamente, na verdade não dá para visualizar elas diretamente, mas você consegue visualizar os seus efeitos. As ondas eletromagnéticas estão presentes em praticamente tudo que a gente faz hoje em dia, né? A nossa vida toda é permeada de objetos que funcionam com base na eletricidade ou em sinais que são transmitidos através de ondas eletromagnéticas. Mas elas não são todas iguais. E o que diferencia uma onda eletromagnética da outra é a sua frequência ou também o seu comprimento de onda, porque a frequência e o comprimento de onda estão relacionados entre si. Nós vamos, na nossa próxima aula, detalhar mais o que é a frequência, o que é o comprimento de onda e como eles estão relacionados.
Mas já para introduzir essa ideia aqui com vocês, a frequência é o número de oscilações que uma onda executa por segundo, por exemplo, né? Nas unidades do SI. Então, uma onda que oscila muito rapidamente é uma onda que tem uma alta frequência, e uma onda que oscila mais lentamente é uma onda que tem uma baixa frequência. Quando você faz o conjunto, ou seja, uma distribuição, né, em uma representação das ondas eletromagnéticas em função da sua frequência ou do comprimento de onda, você tem o que a gente chama de espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético é essa figura aqui que está representada nesse slide. Então, aqui no espectro eletromagnético, a gente pode observar os diferentes tipos de ondas eletromagnéticas que existem. Por exemplo, as ondas de rádio, elas têm comprimento de onda da ordem de até 1000 metros, certo? Pode existir ondas de rádio com 1 metro, 100 metros, enfim. Aproximadamente do tamanho de um edifício, né? As ondas de rádio, elas são ondas muito grandes, né? E elas têm baixa frequência. O comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Então, sempre que você tiver um grande comprimento de onda, você vai ter uma pequena frequência, tá bom? Em seguida, nós temos as micro-ondas. As micro-ondas, elas têm tamanho de 10 a menos 2 metros, ou seja, elas têm um tamanho aí de 1 metro dividido por 100, né? Então, uma micro-onda ela tem um tamanho de 1 centímetro. E essas micro-ondas elas podem ser usadas, por exemplo, para você aquecer um alimento. Então, quando você liga lá o seu forno de micro-ondas, na verdade você está emitindo frequências nessa parte aqui. Tá? Você está emitindo radiação eletromagnética, melhor dizendo, com uma frequência que está aqui em torno de 10 a 10 aproximadamente. Tá bom? Aqui nessa escala aqui que eu estou desenhando aqui embaixo, a gente tem as frequências, tá bom? E esses valores que estão aqui em cima são os valores do comprimento de onda. Outro tipo de ondas eletromagnéticas são as de infravermelho. As ondas de infravermelho, elas são as ondas, por exemplo, relacionadas ao calor, né? Quando você, por exemplo, tem óculos de visão noturna e você quer enxergar uma pessoa no escuro, você consegue ajustar a captação do óculos para uma determinada região do infravermelho, onde você pode perceber as regiões mais iluminadas são aquelas regiões mais quentes e as regiões menos iluminadas são as regiões menos quentes, certo? Também faz parte do espectro eletromagnético a luz visível. Então, essa região, uma pequena região, na verdade, do espectro eletromagnético, é o que a gente chama de espectro visível. Aqui nesse cantinho, à esquerda, a gente tem uma ampliação do espectro visível, só para a gente entender o quão pequena é a faixa, né? Quanto estreita é a faixa do espectro visível em comparação ao espectro eletromagnético como um todo. Então, a região de radiação que nós conseguimos efetivamente enxergar é muito pequena. E ela vai mais ou menos aí de 400 a 800 nanômetros em comprimento de onda. Abaixo de uma certa frequência, você tem o infravermelho, que é como se fosse abaixo do vermelho, né? É isso que significa essa palavra. E acima dessa frequência aqui, olha, observa que a gente está falando de frequência aqui de 10 a 15 Hz, mais ou menos, né? Você tem o ultravioleta. Ultravioleta é um outro tipo de onda eletromagnética que ela tem frequência maior do que as frequências da luz visíveis e um comprimento de onda menor, certo? Essa radiação aqui ela é perigosa para a gente, né? Porque ela pode causar, por exemplo, câncer de pele. Então, a gente usa protetores solares com filtros UV. Vocês já devem ter visto isso nas farmácias e nos comerciais também, tá bom? Continuando aumentando aqui a frequência e diminuindo o comprimento de onda, a gente tem os raios X e em seguida os raios gama. Essas duas radiações, elas são radiações extremamente penetrantes no tecido, né, vivo, e elas são radiações altamente ionizantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas
deterioram, vamos dizer assim, a matéria. Elas conseguem modificar os átomos, removendo elétrons desses átomos. Dependendo da intensidade desses raios gama, ela consegue inclusive afetar o núcleo atômico aqui também, tá bom? Então esses aqui são alguns exemplos de ondas eletromagnéticas e o que diferencia cada tipo de luz visível ou de outra radiação, melhor dizendo, né? Dentro do espectro é a sua frequência, tá? Também pode dizer que é o comprimento de onda, porque eles estão relacionados. Bem, galera, eu separei aqui um tipo especial de luz, ou seja, de uma onda eletromagnética, que é o laser. O laser, ele é um aparato, né? Um dispositivo tecnológico que ele consiste em um feixe de luz muito particular. Ele é um feixe monocromático, ou seja, diferente da luz branca, por exemplo, que tem todos os comprimentos de onda lá juntos, o monocromático você vai ter um comprimento de onda apenas bem definido, né? Então, por isso que o laser ele vai ter uma determinada cor. Ou ele pode ser verde, ou ele pode ser azul, ou ele pode ser vermelho, etc. Porque o que determina essa cor do laser é o seu comprimento de onda. Também essas ondas vão ser coerentes, significa que elas todas estão em fase. Não se preocupem com isso agora. Eu vou explicar o que é a fase de uma onda na aula seguinte. E ele é um feixe colimado, significa que as ondas estão paralelas. E essa aqui é a característica que diferencia o laser, fisicamente falando, das outras ondas eletromagnéticas, porque como as ondas estão todas paralelas, elas vão viajar, se propagar em uma única dimensão. Então, o laser ele vai ser um caso particular de uma onda eletromagnética unidimensional, beleza? Ele continua sendo eletromagnética, continua sendo transversal, porém agora em vez de tridimensional, ele vai ser unidimensional, ok? Agora eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre as ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais, como eu falei no início da aula, elas foram previstas por Albert Einstein lá no ano de 1916, certo? E elas foram detectadas pela primeira vez no ano de 2016, 100 anos depois, tá bom? Bom, as ondas gravitacionais, elas surgem do quê? Observa que você tem um sistema binário aqui de duas estrelas orbitando uma ao redor da outra. Imagina que você tem um planeta aqui próximo. Então, quando essas estrelas estão nessa posição aqui mostrada na figura, esse planeta ele vai estar a uma certa distância da estrela, ok? Agora eu vou fazer um desenho aqui abaixo, ilustrando uma situação diferente. Imagina que as estrelas elas giraram uma em torno da outra e elas estão assim agora. Então observa que agora a distância que o planeta está aqui dessa estrela, ela é diferente. Então, ora ele está mais próximo e ora ele está mais distante. Segundo a lei de Newton da gravitação, a força de gravidade ela muda com a distância. Se você aproxima ou afasta um planeta de outro corpo celeste, ele vai sentir diferentes atrações gravitacionais. Isso é uma forma simples de você falar sobre uma variação da atração gravitacional sofrida por um planeta, de acordo com o movimento dessa estrela aqui. Então, à medida que ela continuar orbitando, ela vai girar, ora ela se afasta, ora ela se aproxima do planeta, e isso causa uma variação periódica na atração gravitacional sofrida por esse planeta aqui no entorno. Mas Einstein ele deu uma outra explicação para a gravidade. Ele falou que a atração gravitacional que um planeta sofre, por exemplo, de uma estrela, lembram que a gente falou disso lá no nosso tema 1, sobre gravitação universal? Na verdade, é uma deformação do espaço-tempo. Então, essa estrela, quando ela se move no espaço, ela propaga essa deformação com ela. Então, quando você move essa estrela aqui, você vai estar promovendo uma distorção no espaço-tempo. Se
esse movimento é periódico, essa distorção no espaço-tempo também é periódica e ela pode se propagar, gerando, então, uma onda gravitacional. Ok? É isso que causa a existência das ondas gravitacionais. Como nós estamos falando de escala astronômica, e a constante gravitacional também tem um valor muito pequeno, essas ondas gravitacionais são extremamente difíceis de detectar. Por isso que ela levou tanto tempo para ser percebida e usando equipamentos muito sensíveis, né? Que são, na verdade, uns interferômetros do projeto LIGO. Tá bom? Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. Então, quais são as características das ondas gravitacionais? As ondas gravitacionais são tridimensionais. Elas são propagadas em todo o espaço-tempo. Nesse caso, não só o espaço, né? A gente está considerando agora a quarta dimensão do tempo. Elas são geradas pela atração gravitacional de um corpo celeste que executa um movimento periódico. E elas são formadas pela deformação do espaço-tempo. As ondas longitudinais, elas são um tipo de onda de pressão. Porém, o que diferencia ela do som, por exemplo, é que o som ele necessita de um meio material para existir. Já as ondas gravitacionais, elas não necessitam de um meio material para se propagar, porque o que elas deformam não é a matéria que está em volta do corpo, e sim o próprio espaço-tempo, tá bom? Então, as ondas gravitacionais não necessitam de um meio material para se propagar. Elas são sempre longitudinais e elas se propagam com velocidade c, a mesma velocidade da luz, que é a mesma velocidade com que as ondas eletromagnéticas se propagam também no vácuo. Então, as ondas gravitacionais, elas têm aí em comum com as ondas eletromagnéticas o fato de se propagarem no vácuo com velocidade c, mas elas se diferenciam das ondas eletromagnéticas por serem longitudinais, enquanto que as ondas eletromagnéticas são transversais. E a outra diferença também é que não existem campos envolvidos aqui, né? No caso das ondas eletromagnéticas, sim, existem campos elétricos e magnéticos. Aqui, na verdade, são deformações se propagando no espaço-tempo. Tá bom? Então, essas são as ondas gravitacionais. Bem, gente, agora nós vamos falar sobre o último tipo de ondas que eu mencionei para vocês, que são as chamadas ondas de matéria. O que vem a ser essas ondas de matéria? Ondas de matéria são ondas associadas a elétrons, prótons e outras partículas elementares e podem mesmo ser associadas também a alguns átomos e moléculas, ou seja, agrupamentos dessas partículas, né? Principalmente se for um átomo pequeno, uma molécula pequena, é mais perceptível isso. Mas de onde nasceu esse conceito de ondas de matéria? O que realmente elas são? O que elas representam? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui sobre a luz primeiro, para depois a gente entender as ondas de matéria. Então, desde lá do século 17 e 18, já se tinham muitos estudos sobre a qualidade da luz ela ser uma onda, né? Então, sabia-se que a luz ela sofre interferência, né? Que é uma característica ondulatória, e sabia-se que a luz ela sofre também difração, que é uma outra característica ondulatória, que inclusive nós vamos falar sobre isso nas próximas duas aulas, tá? Mas sabia-se que a luz era uma onda. Desde Newton existia também um diálogo sobre a luz ser uma partícula, mas isso estava meio fora de moda lá pelo final do século XIX, por aí assim. Quem trouxe de volta essa questão a descrição da luz como uma partícula assim de modo bastante forte foi ninguém menos do que Albert Einstein. O que ele fez? Ele pegou uma ideia lá do Planck, né? Então Einstein e Planck, eles falaram sobre a questão dos quanta, né? Esses quanta seriam pequenas porções de radiação que seriam trocadas ali entre um objeto e outro, entre um meio e outro, durante um certo fenômeno. Tá? Bom, o Max Planck tinha dado essa ideia dos quanta de energia lá no ano de 1900, e depois o Einstein pegou e expandiu isso. Ele falou que a luz ela também viaja em pequenos quanta.
que ele chamou de fótons, tá? Então o fóton, ele seria um quantum de luz, seria um pequeno pedaço da luz, um pacotinho de onda da luz ali que viaja, a menor unidade dessa luz seria um fóton, tá? E usando essa ideia então dos fótons, Einstein explicou muito bem o efeito fotoelétrico, que era um efeito que na época também sabia-se já da sua existência, mas não estava muito bem explicado, e isso deu aí para o Einstein o Prêmio Nobel de 1921. Então ele reacendeu aí essa discussão, o caráter particular da luz, em contraponto com o seu caráter ondulatório. Então essa propriedade da luz, ela ser ora onda, ora partícula, ela ficou conhecida como dualidade onda-partícula, certo? Dualidade onda-partícula. Ou seja, é uma propriedade da luz em que ela possui as duas naturezas, a natureza ondulatória e a natureza particular, e alguns fenômenos envolvendo a luz podem ser explicados tratando ela como uma onda, outros fenômenos envolvendo a luz podem ser explicados tratando ela como se fosse uma partícula. Beleza. Então a luz, que é uma onda, também pode ser uma partícula. Esse era o background, tá bom? Isso era a situação que se tinha antes. Qual foi o pulo do gato aí dado pelo de Broglie? Bom, sabia-se que as ondas podem se comportar como partícula. O de Broglie, ele afirmou o inverso, que as partículas também se comportam como ondas, né? Então ele foi lá e falou que algumas partículas, como por exemplo um elétron, ele pode ser muito bem descrito como uma onda. O que significa tratar o elétron como uma onda? Significa que esse elétron ele pode sofrer também fenômenos de interferência e difração, assim como a luz. Mas será que isso é possível? Depois vieram alguns experimentos que comprovaram a existência da interferência e da difração de elétrons. Inclusive, muitos microscópios atuais, equipamentos que são usados em laboratórios para medir propriedades dos materiais utilizam a difração de elétrons, né? Então, realmente, comprovou-se que as partículas também podem ser ondas. Então, já que essas partículas são ondas, de que tipo elas são? São ondas mecânicas? São ondas eletromagnéticas? São ondas o quê? Não são ondas mecânicas, propriamente ditas, né? Porque não tem ali um meio material que está oscilando. A própria partícula em si já é a onda, né? E não são ondas eletromagnéticas também, porque não são campos que estão oscilando. Então essas ondas de matéria, elas são um tipo diferente de ondas, tá bom? Também não são ondas gravitacionais. Elas são chamadas de ondas de matéria porque as partículas, né, no caso aqui os elétrons e os prótons, enfim, eles são porções de matéria. A gente pensa nessas partículas como pequenos elementos de matéria, tá? Bom, eu botei uma figura aqui que é uma representação de um elétron orbitando um próton num átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que a gente tem na tabela periódica, ele é formado apenas de um único próton, um único elétron. É muito comum a gente ver aquela representação, né, do átomo de hidrogênio assim, ó, como tendo um próton aqui e um elétron orbitando esse próton, e a gente coloca assim, né, um elétron aqui orbitando com uma certa velocidade v e tal, nessa órbita circular, que é aproximadamente circular, né? Mas isso é um modelo clássico. Um modelo ondulatório seria, na verdade, tratar esse elétron não como uma partícula, mas como uma onda, que essa onda viaja aqui em torno desse átomo, está representado por essa linha tracejada, e enquanto ela viaja, ela se espalha pelo espaço. Então, a diferença de tratar o elétron como uma partícula e tratar ele como uma onda é que a partícula ela é localizada no espaço. Se você tem uma partícula, você atribui a ela uma posição e uma velocidade. Já a onda, você não consegue localizar ela num ponto. Quando você fala numa onda, você fala em algo que está preenchendo aquele espaço como um todo. Então, esse elétron ele seria não localizado, né? Então, ele seria uma
uma coisa que está ali ocupando uma certa região. Isso foge um pouco do nosso senso comum, mas é assim que a mecânica quântica trata dessas coisas, tá bom? Então essa onda viajando em torno desse átomo é o próprio elétron. E já que a onda viaja e essa onda é o próprio elétron, e o elétron é um elemento de matéria, então existe matéria aí se propagando. Por isso eu disse lá no início que as ondas de matéria elas são uma exceção àquela regra que a gente fala que as ondas transportam somente energia e não matéria, tá bom? Nesse caso não. De Broglie, ele não só afirmou que as partículas se comportam como ondas, como ele inclusive calculou aqui qual seria o comprimento de onda dessas partículas, né? Então, o comprimento de onda de uma partícula aqui seria dado pela constante de Planck dividido pelo momento linear associado a essa partícula. O momento linear é aquela grandeza, né, que a gente calcula multiplicando a massa pela velocidade da partícula. Então você tem aí um comprimento de onda associado ao elétron, por exemplo, orbitando um átomo. Ok? Então, em resumo, o que são ondas de matéria? São ondas associadas a essas partículas. O que é a dualidade onda-partícula? É a característica, né, de partículas serem tratadas como ondas e ondas tratadas como partículas. Como sabemos que o elétron e as outras partículas têm comportamento ondulatório? Através de resultados experimentais, né, que eles sofrem de difração e interferência, que são fenômenos ondulatórios. E agora nós vamos ver alguns exemplos de ondas de matéria. De partículas, na verdade, que são tratadas aí como ondas de matéria. Bem, então, hoje em dia, a teoria física que descreve aí as partículas elementares é o modelo padrão das partículas elementares, certo? Esse modelo padrão, ele é uma teoria que ela associou já atualmente o eletromagnetismo com as forças nucleares fraca e forte. Eu falei sobre isso com vocês lá na nossa primeira aula, que a gente falou sobre gravitação, né? E hoje em dia existe um esforço aí de tentar associar também a gravidade junto com essas interações fundamentais. Bom, mas falando sobre as partículas elementares. Então, um próton ele não é exatamente elementar, porque o próton ele tem uma estrutura interna, né? Um próton ele é formado de partículas menores que ele, assim como o nêutron também é formado por partículas menores que ele. Hoje em dia a gente conhece como partículas elementares, ou seja, aquelas partículas que até onde a gente pôde descobrir atualmente elas não podem ser divididas, que são os quarks, os leptons e os bósons, certo? Então, os quarks são 6 tipos. Existe o quark up, o quark down, o quark charm, o quark strange, o quark top e o quark bottom, certo? Inclusive o quark top ele tem uma história muito interessante que teve a participação aí, a descoberta do quark top teve a participação de um físico brasileiro que é o César Lattes, né? Que inclusive deu o nome aí à plataforma de currículos Lattes, muito famosa, que é usada por todos os professores, pesquisadores, cientistas do Brasil. Os leptons, eles são o elétron, o muon, o tau e os neutrinos, que são o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Já os bósons, eles são as partículas que intermediam, né? Intermediam, eu não sei como é que fala essa palavra, mas são as partículas aí que fazem a intermediação das interações. No caso, o gluon, ele é a partícula que mantém os prótons e os nêutrons unidos no núcleo atômico. O fóton, ele é a partícula responsável por transportar aí a questão do eletromagnetismo, né? Existe ainda o bóson Z e o bóson W. Aí alguns modelos que vocês vão encontrar aí nas suas pesquisas tem
o W+, o W-, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes. E tem um bóson famoso, o bóson de Higgs, que está associado aí com a questão do porquê as partículas possuem massa, certo? E esse bóson de Higgs foi previsto lá nos anos 60 e foi descoberto também recentemente, inclusive o Peter Higgs foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel numa das últimas edições, tá bom? Então nós sabemos que as ondas de matéria sofrem interferência e destruição, elas não possuem fontes, tá? E transportam matéria, então são características aí associadas às ondas de matéria, além do fato de serem sempre tridimensionais. Ok? Então essas são as características das ondas de matéria. Galera, muita informação? Não se preocupem. Aqui eu coloquei uma tabela resumo que vai facilitar a vida de vocês. Então essa tabela resumo eu recomendo que vocês imprimam ou reproduzam aí, escaneiem, né? E aí ela vai ajudar muito na hora de você resolver um exercício ou de você estudar para alguma avaliação. Inclusive para a prova dessa disciplina que nós vamos fazer logo logo, tá bom? Então é isso. E eu gostaria agora de agradecer a presença de vocês e nos encontramos na próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, ativa aí as notificações, inscreve-se no canal se você não é inscrito e compartilhe lá também com os seus amigos. Vamos dar essa força aí, esse projeto de YouTube eu iniciei em 2020, está dando muito certo e em breve eu vou trazer outros conteúdos aqui também, não só as aulas que eu ministro na graduação, tá bom? Então é isso aí, até a próxima aula. Tchau!